Isso, entre parênteses, a eliminação do Grêmio na pré-Libertadores, segue o presidente, altera completamente a nossa situação. Está falando sobre investimentos. Mas, desta frase, tem outras. O presidente falou sobre o perfil do novo técnico, o presidente falou sobre Maicon também. Ele remete a 2015 e 2016, ele assumindo o clube, sucedendo ao presidente Koff em 2015 e dizendo o seguinte: nós levamos 2 anos para organizar títulos. O presidente mostrou que o Grêmio está num outro patamar, num outro momento, César. E mais do que isso, se aproxima com o que todos estavam vendo, né? O que surpreende é que há 45 dias atrás o presidente renovava com o Renato, dando força ao Renato a partir da eliminação do Grêmio, da derrota do Grêmio na final da Copa do Brasil. E ali diz o seguinte: eu vou assumir aqui, o Amodeu vai também tomar mais corpo e a partir de agora nós vamos para um outro patamar para buscar situações diferentes, fortalecendo a base e contratando grandes jogadores. E o Renato só cuida do campo. A questão do treinador. O que ocorreu? O Grêmio dependia de um jogo. Isso é que ocorreu. Do ponto de vista prático, o que ocorreu é uma partida, que foi a eliminação, no caso 2, para o Independiente Del Valle, romperam completamente a convicção de 40 dias. E o Grêmio, a partir dessa eliminação, o que fez, Vaguinha? Foi buscar em 2015 a solução. Que nós aqui muitas vezes falamos, o Grêmio precisa dar 2 passos para trás para voltar a crescer. O Grêmio precisou perder, apanhar como apanhou, a dificuldade que teve para entender que precisava retomar o projeto. O presidente se deu conta talvez disso, Meneghetti. Talvez, olha, realmente o que nós estávamos fazendo nos colocaram nessa situação hoje e o Grêmio precisa recuperar. Torcedor, tenham paciência. O tempo vai nos ensinar que, a partir de agora, o Grêmio voltou essas peças e vai demorar para voltar a ter o time que tinha. Respeitosamente eu não vou ser tão brando assim como tu está sendo, César, porque... Tu acha que eu estou sendo brando? Acho que tu está sendo muito brando. Porque quando tu fala assim, vamos respeitar o tempo, desculpa. A declaração do presidente, ela é embasada numa caixa d'água, numa areia de deserto. Ela não é sólida, ela não é consolidada. E eu explico o porquê. Desde quando o presidente e a gente vai discutir isso na sequência, sobre o novo técnico, sobre o treinador, o porquê que ele é brasileiro ou não, mas quando o presidente pega e fala assim, a não classificação para a Libertadores. Gente, a diferença de premiação da Libertadores para a Copa Sul-Americana é 12 milhões de reais. Esse é um bom valor? Mas, Meneghetti, o Grêmio estava falando de pagar 2 milhões e meio para o Borré. 12 milhões de reais não ia fazer tanta diferença assim nesse projeto. Para mim, e eu vou usar só da premiação, né? Você está falando só da premiação, mas o que mais que ganharia? É que um time na Libertadores é mais fácil manter o seu quadro social durante uma pandemia, é mais fácil vender camiseta, tem uma série de outras receitas tem que uma questão. O orçamento do Grêmio vai ser 500 milhões igual. Mas a questão é outra. O presidente está usando... tu tá olhando... Desculpa, JB, tu está olhando a questão envolvendo o dinheiro, não é o entendimento de que o time afundou, de que o vestiário de fato estava morto, como a gente tinha dito, de que o lastro tático acabou, de que hoje não se tem a mínima ideia do time. É isso que ele disse. O que me incomoda ele sabe, por exemplo, que se ele tivesse na Libertadores hoje, ia ter o Renato e o Grêmio ia cair na fase de grupos. Com certeza. Ele sabe disso. Mas ia sair. Mas, César, se o presidente tivesse a convicção de dizer o seguinte, como ele até disse em algum momento, mas não com essa desculpa que tu colocaste aqui, que tu pontuou aqui, da premiação, de faltou dinheiro, de não sei o quê, por isso que não vai ter grandes reforços. Se o presidente tivesse plena convicção que o negócio é usar a base, eu entenderia perfeitamente. Agora, por que vão cair os grandes reforços, sendo que há 40 dias tu tinha convicção de que tu precisava de grandes reforços? Por que há 40 dias tu achava que tu tinha que ter 3 reforços de nível mundial e agora tu não acha mais? Só porque tu caiu da Libertadores da América? Por que não precisa de grande reforço para conquistar o Brasileirão e a Copa do Brasil? Outra, mas a questão é dinheiro. Perde 12 milhões, que perca 20. O Grêmio estava pensando em pagar 2 milhões e meio pelo Borré, falou em 2 milhões e meio pelo Douglas Costa. Ou seja, por que mudou tanto? Não, porque não tem mais uma convicção que era 15 dias os reforços. Aí é que tá. A informação que eu recebi na sexta-feira de uma pessoa que me disse o seguinte, JB, e eu confio nela, tá lá, vai na arena todo dia. Disse para mim o seguinte, não é informação, é leitura. O presidente Romildo, com a saída do Renato, fica aliviado porque ele não vai ter que cumprir a promessa dos 3 grandes reforços. Tá de brincadeira. Wagner Martins, quero te ouvir. Essa promessa, quem vai cobrar vai ser a torcida, né? Mas vai ter que fazer o a Romildo cobrança. já disse que não vai vir. Ele para mim ficou claro também que ele disse que o Grêmio não vai ter condições, em outras palavras, o Grêmio não vai ter condições de bancar.
E eu acho que é muito mais do que 12 milhões. Aí eu concordo com o Meneghetti. Tem questões de receitas aí, de manutenção do quadro social ativo, peso da Libertadores da América, que é um peso completamente diferente da Copa Sul-Americana, mas eu não entendo a diferença, porque o Grêmio tem que conquistar um título, o Grêmio sempre entra para disputar o título de um campeonato que não tem desde 1996, que é o Campeonato Brasileiro. E o Grêmio precisa reforçar, para mim está claro que o Grêmio precisa se reforçar em alto nível. E a relação da receita versus despesas, ou do superávit do Grêmio dos últimos 5 anos, o Meneghetti sublinhou muito bem isso. Gente, o Grêmio tem dinheiro para contratar. Por que não vai contratar? Por que está abrindo mão de grandes reforços neste momento? Porque errou. O Grêmio... Sabe por que o Grêmio não tem um superávit muito maior? Porque pagou 600 mil para um goleiro reserva, porque pagou 400 mil para um zagueiro reserva, porque encheu de jogador que não deixou nada aqui. Eu estou propondo o debate daqui para frente, entendeu? O Grêmio Pois continua tendo... Mas é Grêmio, evidente... Se o Grêmio organizar e tiver um diretor de futebol, um vice de futebol inteligente, com um diretor executivo atilado, que entenda o mercado, que conheça o mercado, o Grêmio tem potencial para fazer grande contratação. E não pode abrir mão disso. É que César, Me permita eu colocar o Baldasso na conversa, por favor. É que a premissa do César está errada. Tá bem, vamos colocar o Fabiano Baldasso. Coitado, tá de castigo lá em home office, cuidando da sua saúde. Alô, Baldasso. Não, eu confesso para vocês que eu estou um pouco surpreso com o posicionamento da bancada. Estou um pouco surpreso em relação ao desdém que o Grêmio está tratando a Copa Sul-Americana. Olha, eu vou dizer para vocês, existem alguns colorados que dizem que o Grêmio tem no seu DNA a arrogância. Eu não concordo com isso. Acho que não, acho que alguns momentos talvez pudesse ter acontecido. Agora é uma postura absolutamente arrogante do Grêmio em simplesmente desconsiderar a Sul-Americana como uma bela competição, uma bela oportunidade de dar um título importante no ano para o seu torcedor. E vocês aí, eu estou ouvindo vocês estão concordando com isso? Vocês estão tratando só do Campeonato Brasileiro, estão tratando da Copa do Brasil, estão concordando com o desenho da Sul-Americana? Eu não estou entendendo vocês. Eu não sei, cara. Tua televisão deve estar do canal errado aí. Ele tá ouvindo o programa. Tá vindo outro programa. Não pode? É a reprise. Nós não tocamos nesse assunto ainda, Baldasso. Ô, Paulinho, o retorno do Baldasso tá Por isso. Tá reprise. Mas o Baldasso, o isso. Renato, neste momento, o Renato e as declarações do presidente Romildo são mais importantes. E quando eu digo que o César Cidade Dias, para mim, está fazendo a análise errada, César, é porque tu chega e diz assim, ó, mas o Grêmio tem que pensar... Eu concordo que o Grêmio tem que pensar na base. E eu estou muito feliz que, pela primeira vez, estão voltando a falar em categorias de base no Grêmio. Talvez até porque o Renato saiu e o Grêmio está colocando novos jogadores. Ontem, quando entrou o Vitor Bob Silva, eu fiquei faceiro. Eu digo, opa, pelo menos vai jogar um pouquinho. Gostasse? Sim, vai jogar o melhor volante, né? Vai jogar o melhor volante. É Aliás, isso. o jogo mostrou isso ontem. Daqui a pouco a gente fala do jogo. O Thiago Santos vai fazer uma galera morder a língua aí. Mas, enfim, o fato é que o Grêmio tá olhando, só que a tua leitura tá errada. O Grêmio não tá olhando porque reviu o projeto, não, porque quer, porque ruiu, porque viu que ruiu. Se o Renato tivesse passado pela Libertadores, ele ia ficar. O Grêmio só não vai contratar porque o presidente não quer gastar para não cumprir a promessa do Renato.